Fala pessoal, estamos aqui no Race Talks, nosso papo de corrida, para mais um episódio. Hoje aí estamos com uma figura aí que, para quem conhece, de arrancada nesse Brasilzão aí, não tem como conhecer esse cara aí. Então, vamos hoje estar conversando aqui com o nosso querido Agno, da Cronocar, figurinha carimbada nas pistas pelo Brasil todo, né, Agno? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos, né? Uhum. E obrigado aí pelo convite, até me surpreendi, até porque eu acompanhei as imagens ali no Instagram, alguns cortes, alguns videozinhos, não estava bem entendendo, até você procurar aí, para mim satisfação estar aqui. Eu agradeço aí da tua disponibilidade. Eu sei que a tua vida é bem corrida, principalmente nos finais de semana, né? Que é quando tem as provas. E a gente também está começando faz pouco tempo ainda. Estamos indo para o 3º episódio agora. Então é um privilégio ter um cara do teu tamanho, com a tua história aí na arrancada. E estamos aqui para falar um pouco de você, sobre o teu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. É sempre isso que eu digo para os nossos convidados. E conte para nós como é que começou o Agno, como é que entrou o automobilismo, talvez a arrancada na tua vida, Agno. Veja bem, acho que depois de 30 anos praticamente, eu não tenho muito que lembrar do passado, não. Talvez é melhor falar do presente e do futuro. Começou faz muito tempo, né, Agno? Eu comecei em 90 e quando começou a Força Livre, né, 91. Na verdade, eu comecei por acaso, né, na arrancada. Uhum. Eu mexia com informática, tinha loja de informática com um sócio que tinha carro de arrancada. Tinha um Opala de arrancada feito lá pelo Segantini, né? O famoso Segantini. Bacana. E eu comecei para o autódromo com ele, porque é legal. E daí, naquela época, tinha aqueles rachas, às vezes, de rua, né? Mas tinha aí... Curitiba, acho que não tinha meia dúzia de carro de polícia aí, não dava conta de correr atrás da galera. O famoso México, mas que a galera era outra coisa, né? Outro tempo, outro trânsito, tudo, né? Mas foi quando começou realmente, assim, o lado esportivo da arrancada, acho que foi nessa época, né? Assim, que a arrancada já existia antes da Força Livre, né? No autódromo. No primeiro autódromo, depois da reforma, né? Que foi... 95 para 96, que teve a reinauguração lá, que foi assim, mais o boom, né? Mas a Força Livre começou antes. Foi até engraçado que naquela época, assim, arrancada, o que era? Era bem marginalizado. Sim. Quem ia para arrancada e ia participar dos eventos era só no domingo, no autódromo antigo. Era assim, pessoas que realmente gostavam, mas perante os olhos das autoridades e tudo, e um monte de gente não deixava mesmo estando na pista, não deixava de ser uma coisa ilegal aos olhos de algumas pessoas. Exatamente. E na verdade, assim, acho que a arrancada, infelizmente, é marginalizada até hoje, né? E hoje, com as redes sociais, com tudo mais... assim, digamos que a arrancada não, mas de repente as pessoas que agem em nome da arrancada, alguns, né, andam marginalizando o nosso esporte, né? Exatamente. Então, a arrancada hoje ela é muito profissional, a arrancada de verdade, né? Para quem encara isso como um esporte, vamos supor assim, né? Assim, hoje, acho que vamos pensar que acho que 99% das pessoas que eu conheço, talvez até 100%, encara como esporte. Um esporte de hobby. Um esporte que realmente todo mundo é apaixonado, que gosta. Eu falo a paixão para quem está do lado acelerando, para quem está preparando e para quem a gente que sempre está organizando. Eu nunca tive do outro lado, nunca acelerei um carro de arrancada, para você ter uma ideia, nesses meus 30 anos. Eu acostumei a ficar do outro lado, né? Mas o que acontece? As pessoas hoje aí que estão acelerando aí, tanto na terra como no prep, né? No asfalto, na cola, no concreto, na cola, né? São pessoas que abrem mão de um monte de coisa, de compromisso com empresas, né, com família, com uma série de coisas, até financeiramente, para estar lá na arrancada. O nome desse esporte ou desse hobby, né? Que eu digo assim, que a arrancada, meio complementando o que você disse, talvez hoje seja um hobby que se profissionalizou. Na verdade, assim, o hobby nunca vai deixar de ser, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Porque hoje... custa muito caro hoje para você manter o carro desde a terra até você chegar num nível, igual nós estamos hoje aqui no Speed, sei lá, no nível de Armageddon. E vamos pensar dessa forma, Park. Não tem retorno financeiro, né? Tipo, não, nenhum. Não, é difícil, né? Eu desconheço.
eu conheço, acho que poucos pilotos que talvez no passado, o Escort era um que tinha o apoio da Goodyear, né? O próprio Kaká Daoud na época e tudo. Mas hoje a maioria desses pilotos aí de ponta investe milhões aí, tira do bolso, né? Tira do bolso para poder manter esse hobby, essa cachaça. Mas cara, ninguém larga disso. É muito interessante. Tanto é que, se você perceber assim, vamos pensar depois da segunda fase, eu falo a segunda fase do autódromo novo em Curitiba, né, do AIC, ela só veio crescendo, né? A arrancada veio crescendo em todos os setores. Hoje nós temos equipamentos, peças de qualidade produzidos no Brasil a nível mundial, exato, talvez até melhor. Né? E então hoje, por exemplo, eu acho que muita gente até deve bastante coisa disso aí para a Força Livre, porque foi uma referência no Brasil, a Força Livre, talvez até no exterior, né, de arrancada. E todo mundo que hoje eu vejo que despontou no mercado, né, vamos falar do Fiotec, se posso falar o nome, né, o próprio MRB. Começaram através da Força Livre. Acompanhando, vindo das provas. Não, mas isso aí você tem toda a razão, né? Porque eu mesmo, né, que eu com meus 37 anos, os primeiros eventos de arrancada que eu fui era da Força Livre, era no nosso autódromo, eu digo, já, né? No novo, né? Já no novo, exatamente. Então, grandes eventos, principalmente no começo dos anos 2000 ali, que foi quando eu comecei a frequentar mais assiduamente ali. E, cara, e não é mentira o que você está falando, assim, referente a muitas pessoas que despontaram e hoje estão muito bem representando não só o Brasil, né, mas a arrancada em si, né, que começaram ali. A própria Fulltech, o Anderson Dick tem alguns vídeos mostrando os bastidores de quando ele começou, ele oferecendo os módulozinhos para ele de box em box lá Ele vinha para Curitiba, ficava na cabeceira da pista com o notebook em cima do carro ali. Hoje você não vai ver ele fazendo isso, né? Mas ele fazia isso na época, né? Tava lá com o notebook, ele acertando ali tudo e vendo e tal, e o Christian junto também. E é bacana porque você veja hoje aonde ele chegou e não deixa de ser um brasileiro. Porra, ele tá lá fora. Hoje, de cada 10 carros, acho que nos Estados Unidos, lá de ponta, pelo menos uns 7, 8 estão usando Fulltech, uma empresa brasileira, né? Que começou aonde? Através, às vezes, da Força Livre ali, do Autódromo de Curitiba. Sim. E onde foi também o teu começo, que você entrou como, digamos assim, como espectador. Isso mesmo, como espectador, só que daí, como eu mexi com informática na época, eu vim percebendo. E aí a gente vinha percebendo a necessidade, porque não tinha nada, você não tinha como ter dados, não né, tinha referência, nem nada. Um sensor, para você ter uma ideia, de largada, de chegada só, com uma lâmpada lá, um pinheirinho com umas 3, 4 lâmpadas, não tinha padrão, não tinha nada, né? E um pinheirinho de qualquer jeito ali para você saber que estava alinhado alguma coisa ali, para poder ter alguma referência. Isso no autódromo antigo ainda. Certo. Então, uma época assim, sempre teve a disputa, sempre Paraná e São Paulo, né? O pessoal de São Paulo vinha muito para Curitiba aqui, se tivesse arrancada, viria até hoje, né? Para poder participar das provas aqui. E Paraná sempre ganhava dos paulistas aqui. Sempre ganhava. A maioria dos paranaenses que batia os paulistas aqui na arrancada. Sempre foi uma referência, né? Nossa então teve uma época que nós tivemos que pegar alguém. Isso quando eu já comecei ali, a gente tinha um equipamento de cronometragem da Força Livre, que tinha uma caixinha, falava caixa preta, para você ter uma ideia. Cara, que negócio vivia mais dando problema do que qualquer coisa. Dava mais problema do que funcionava. E já era com a tampa aberta e chave de fenda ali catimendando o fio, alguma coisa assim. E a gente conseguia receber um tempo referência ali. Não existia parciais, não existia nada. Aí isso ia para um caderno. A gente anotava num caderno para depois você saber ali quem ganhou e tudo, aquela confusão toda. E mas basicamente tudo na confiança, né? Na confiança. Então, na época, o que nós fizemos de solução? Pegamos alguém de São Paulo, que não vou recordar o nome, né? Muitos anos, antes de 95, né? Olha, aqui está um representante de São Paulo aqui. Ele ficava ali com a gente, tudo. Como se fosse um fiscal de mesa. Exatamente, para poder dar uma credibilidade. Agora, hoje não, né? Hoje... como nós falamos agora há pouco nas empresas que evoluíram, hoje também nós evoluímos, né? Com a Produpark, hoje, nosso equipamento nós temos espalhado pela Produpark, que é o nome que eu carrego, né? Fora o meu nome da Cronocar, que só faz cronometragem, a Produpark fabrica, e hoje nós somos referência na América do Sul, temos equipamento na Espanha. Acho que na América do Sul nós temos Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina.
Nós estamos espalhados por aí já. Muito bacana de saber essa história, porque eu lembro a época que vocês começaram a despontar, né? Não só a Cronocar, junto com a Força Livre, etc. E a arrancada, acho que nessa época, como começou a estourar, assim, e tal, a questão de visibilidade. Quando veio até um grande evento que foi Brasil versus Estados Unidos. Que ano que foi isso aí? Foi acho que 2,98, né? Foi mais ou menos por aí. 2,98. Que já era autódromo novo, né? Era autódromo novo, Na verdade, foram 3, né? Eu até tenho camisa lá, depois eu mando a foto pra você. Eu tenho acho que umas fotos também, uns vídeos dele. Nós fizemos assim, no final do ano foi feito 2. Então, na verdade, foi acho que um em novembro, outro em dezembro. E antes ou depois tinha feito um outro. E nessa época já tava assim. com o formato já de parciais e tudo mais, ou não? Isso, já tinha, até porque quando reformou o autódromo, quando mudou, foi importado um equipamento pela Partec, pelo João Alexandre de Abreu, que hoje faz falta na arrancada, esse cara aí. Conhece muito e tudo. A Partec, na época também de fornecedor de peças, que fabricava, né? Também era, tipo assim, era meio que dono do mercado, assim, bastante coisa, né? E o Alexandre conhece, o João Alexandre conhece. Então, na época, ele trouxe o equipamento dos Estados Unidos e colocou lá. E quem cuidava do equipamento era eu. Então, na época, veio um americano, ele montou o equipamento. Ensinou como é que... Ensinou, faz isso, faz aquilo e tal. E foi embora para os Estados Unidos e ficou ali só a gente com o manual ali pra gente poder se virar. E demos conta do recado. Mas já era padrão, era uma compo... Deixa eu ver o nome. A tal do grandão, a última agora que nós tínhamos lá, que é um misto de... É CompuLink, né? É um misto... Nós fizemos um misto entre Produpark e CompuLink. É Krondek. A Krondek, eles eram especialistas em painéis. Por isso tinha aqueles painéis gigantes. Pô, era a coisa mais linda, aqueles painéis lá no final da reta. Como eles eram fabricantes de painéis aí pro mundo todo, para estádio, tudo. Agora há pouco falamos de futebol aqui, né? Então, eles forneciam os painéis e junto vinha a cronometragem, teoricamente, né? Acompanhava isso aí. Por isso que tinha aqueles painéis enormes lá, né? Por causa da Krondek. Porra, que delícia de saber, cara, essa história aí, porque... Muita gente pensa assim, pô, a arrancada só pensa no carro, na hora de acelerar, pensa nos preparadores, mas tem muita coisa por trás. Tem muita coisa por trás, por exemplo. Isso foi um divisor de águas na época, de 96 para cá, porque todo mundo começou a trabalhar com parciais, né? E você sabe onde teu carro rende, onde perde isso, por causa de parciais. Exatamente. Não, hoje tem tecnologia embarcada no carro para isso também, né? E tem que bater com a cronometragem, por isso as cronometragens tem que ser 100% certa, né? Se der alguma diferencinha lá, porque que tá... Né? No meu carro aqui, o meu equipamento aqui deu uma diferença e nessas parciais não bate. Se não bater... O sistema tem proteção hoje. Se não bater, ele vai dizer, olha, houve um erro assim, assado. Ele já te diz, fala até o sensor. Ele já te diz, né? Isso. Então, mas é bacana, mas é igual... Eu acho, assim, que, porra, cronometragem é crucial num evento de arrancada, porque quantos eventos que a gente já teve oportunidade, de repente, ir... pra testar, ou às vezes, tipo assim, dar testada numa rua ali meio morta, assim, pra testar o carro, mas você não tem referência. Não tem referência. Até dinamômetro eu falo, né? Dinamômetro, às vezes, o cara dá tanto azar, porque como ele não tem referência, acaba quebrando o carro em dinamômetro, acontece muito isso. Porque hoje, tipo assim, hoje sai muito caro até você vai alugar uma pista para testar o carro, alguma coisa assim, mas dependendo do investimento em um grupo de pessoas, sai muito mais barato no final você ter todas essas referências em pista mesmo do que em dinamômetro. Exatamente. Porque não vem um carro. Você vai fazer uma alteração no carro, às vezes, para melhorar os 60 pés. Como é que você vai saber se melhorou ou não se você não tem o tempo de cronometragem ali para saber se o que você mudou evoluiu ou não evoluiu? E assim, Agno, hoje a gente pode te encarar assim, não só como, digamos assim, o responsável pela cronometragem em boa parte das pistas espalhadas pelo Brasil, mas também como um promotor de evento, em alguns casos, em alguns locais, etc. Sim, é assim, ó. Hoje a minha vida, assim, digamos que 50% mais é o Speed, hoje. Nós estamos do 3º ano no Speed. 3 anos de Speed Cup, prova na cola, e um ano e pouquinho no Prep, no Speed, né? Então, essas provas do Speed, nós somos sócios, né? 50% do Speed, 50% eu e o Rafael Casagrande. O Speed representa lá o grandão com o Adriano e o Rafael Casagrande do outro lado. Certo. Então, assim, funcionam as provas do Speed.
Mas essas provas a gente trabalha diariamente. Agora há pouco eu cheguei aqui, lembra? Que eu estava respondendo piloto do NoPrep. Que daí você cuida também da parte da organização do evento mesmo, diretamente. Assim, o NoPrep eu cuido praticamente 100%, eu faço a parte de contato com o piloto, sou eu sempre. E o Rafael Casagrande, né, que todo mundo também, muita gente conhece, fazia o Motor Show também em Curitiba, tudo. E ele faz a parte assim de staff e de comercial, essas coisas é com ele, né? Financeiro também. Eu não gosto de mexer com dinheiro nem na minha casa. Então ele que se vira lá também. Certo, bacana. No NoPrep nós dividimos assim e mostramos sempre o resultado lá pro Grandão e pro Adriano. O Grandão te fala um pouco menos, porque ele vive tarefado com as empresas dele, mas ele sempre tá ligado, não tem nada. Mas, assim, todas as decisões que nós fazemos, tanto de NoPrep quanto do Speed Cup, é feito eu, o Rafa e o Adriano. A gente discute antes, depois a gente... Porra, que bacana. E hoje, assim, esse formato de NoPrep, que cresceu muito, né? Principalmente por causa das listas, né? Isso aí também te deu mais trabalho, né? Porque o que começou a sair de lugar para andar agora e pista, isso... assim, ó, eu não consigo atender todo mundo, né? Eu já tenho algumas... Por exemplo, semana... Foi no início de maio, né? Foi no início de maio. Eu acho que dia 9, alguma coisa assim, não me lembro. Né? Foi dia 3, nós tivemos o último NoPrep no Speed. Acho que uma semana depois, Londrina. Na minha pista, eu tinha 4 listas rodando lá em Londrina. A 43, que eu já faço com eles, até inclusive todos os Armagedon de Londrina, foi nós que fizemos lá desde o início. Porra. Quando o seu Armagedon não tinha tanta expressão, pra você ter uma ideia, batia com Goiânia, eu ia para Goiânia na época, né? E a minha esposa, a Iva, com o Juninho, com o Júlio, que já trabalha com a gente, ia fazer as provas lá, né? No Armagedon. Então, esses dias eu tava lá na minha pista com a 43, a 42, a 18 e a 43 de moto. Eu tinha 4 listas na minha pista. E a Iva, na pista paralela, Londrina consegue fazer 2 cronometragens simultâneas. Tava com uns 80 carros, que é o que perde de Shark dessas listas, anda lá, e os que fazem inscrição para brincar lá no dia, na lista, nas categorias por tempo. Como se fosse um rachão junto, né? No caso, né? Então, eu tenho uma demanda bastante no Speed, tem bastante em Londrina, ali com o Cadu, lá na 43. Arrancada na terra, onde tem... A gente tá fazendo tem uma cronometragem. O hangar, né, também agora. O hangar, né? o hangar. O hangar com o Diogão. Então, aquele dia eu cheguei de Londrina, no domingo, que teve a reinauguração do hangar, eu com a Iva. O Juninho tava quase louco, tava sozinho. Teve um boom de Pois é, carro. eu tava lá, cara. Tinha 75 carros. O Juninho não conseguia, acho que nem ir com um banheiro. Não sobra tempo. Isso não vai sobrar tempo. Eu tava lá no dia, lá eu vi que o bicho tava doido lá. E nós chegamos lá e tocamos o pau junto lá também para poder finalizar o evento lá, né? E ali também, esse ano vai aumentar bastante a demanda de evento, né? Ele fez um investimento bacana na pista ali, Sim, né? ali vai dar uma crescente, não só na parte de arrancada, mas no drift também, né? Sim. Mas é o que a gente tava precisando aqui na nossa região, né? Infelizmente a gente não tem pista. Tava carente de estudo e ele gosta também assim, não interessa a metragem, interessa a que a galera vai acelerar. Sim, exatamente. E eu peguei ali a pista lá do hangar de 100 metros, eu peguei uma cronometragem, teoricamente, com todas as parciais de 201. Só que só deu uma encurtada, né? Vamos supor assim. As largadas de sensores ali, de pré-stage, stage, 60 pés são padrões, né? E daí o que era parcial de 100 metros virou 50, o que era final de 100 de 200 virou 100 metros. 100 metros. Não, mas ali é muito bacana, porque assim, é lógico que para carros mais fortes ali não se torna muito viável, né? Até pelas referências que às vezes assim, precisam. Viável, vamos pensar assim, a nível de competição talvez não, mas a nível de teste é o que precisa. Exatamente. Por exemplo, o Helder Gandolfo acertou o carro dele lá. Bandido, o próprio Bandido. O Bandido também, o Bandido não usou cronometragem. O Helder, eu ia montar cronometragem no sábado que ia ter um evento, eu fui na sexta-feira. O Helder, meu amigo há, sei lá, 20, 30 anos. Há muito tempo atrás. Meu vizinho. O Helder era da PowerTech também, né? Ainda ele dá algumas assessorias na PowerTech ainda, né? Mas o Helder é meu vizinho lá em Colombo, né? Porra, que bacana.
Eu acho que talvez eu vou passar lá agora à noite ainda, que ele disse que ia virar à noite hoje. Ele falou, eu tentei, através do Luciano Leitão lá, nós tentamos contato com ele pra ver se a gente conseguia trazer ele, porque eu queria fazer com alguém da lista pra gente soltar esse episódio na véspera do Armagedon, né? Pra ver a expectativa, né, do piloto que possivelmente viesse. Dele, que já foi 3 vezes Exatamente. Campeão, né? Aí ele falou, bicho, tô numa correria agora, o Armagedon chegando e terminando um carro, ter que mexer no dele, vou ficar devendo. Eu falei, não, beleza, então vou fazer o seguinte, quando você ganhar o Armagedon, você vai voltar aqui pra nós conversar. Engraçado que quando ele tava lá na sexta-feira, tava eu, a Iva, ele, Calu, a esposa, mais os meninos lá que trabalham com ele, ele tinha desistido já. Não deu certo o chão, isso. E eu não entendo nada, eu sou zero à esquerda em preparação. Minha área é outra. Organização de evento, quilometragem e tudo. Alguns pitacos, com o tempo, você vai aprendendo. Eu falei, cara, mexe assim, assado na tua suspensão. Dei algumas ideias. Ele foi lá e mexeu e... Na hora que ele mexeu, botou o carro andou reto. E até porque, Agno, você com toda essa caminhada que você tem ao longo desde que você começou... Pô, você viu muita coisa, você escuta muita coisa, né? Então, faz sentido às vezes você, mas fulano fez assim, ou tenta fazer isso pra ver se não dá certo. É absolutamente normal. O pessoal, eu converso com piloto e preparador todo dia. Você puxar meu telefone aqui, e até o piloto agora, eu não consegui fazer inscrição no prep do Speed, parece que já fechou. Eu falei, calma aí. Não, deve estar algum problema no teu CPF lá que eu preciso pedir pro sistema de destravar lá e tudo. E tal. Ele, no último no prep, você não viu eu na cabeceira da pista ali, quebrou a flauta e eu fui tentar soldar isso e aquilo, mas não conseguia andar e eu quero andar nessa aqui, eu tô bem louco. Eu falei, calma, você vai andar, fica tranquilo. Mas eu não vi na hora, mas depois ele me contou. Sim, então, porque a cabeça, imagina, no dia do evento, tá 1000 por hora. Exatamente. E às vezes a gente também, cara, quantas vezes assim de eu estar mais na terra, né? Porque eu sou mais da arrancada na terra do que do asfalto, né? Como pilotando, né? No asfalto eu vou mais como espectador, para acompanhar os amigos que estão andando. Mas o meu carro é um carro montado pra terra. Às vezes eu tô lá, cara, a gente tá entretido. Passa o evento, você não me viu lá, cara? Eu sei, nem lembro. Não, tem hora que não lembra mesmo. Você tá na correria lá, cara. Principalmente quando, assim, eventos de um dia, por exemplo. No último evento no Speed, nós temos 700 largadas em um dia. Com 125 carros andaram, de 130 inscritos. Então você não para pra nada. E às vezes você não tem nem tempo de comer, de falar com alguém, nem nada, mais tomar uma água ali e tocar o evento. Esses dias nós fizemos um evento no Speed de Harley. Só evento de Harley. Eu vi uns videozinhos, coisa mais incrível. O Juninho teve hora que bugou. Porque a gente divide. Não sei se algumas fotos vai perceber que nós trabalhamos lá com o Speed com 6 computadores na cronometragem. Cada computador tem uma função, fora eu trabalho com 2 que eu trabalho sempre com reserva, que se eu precisar de alguma coisa e tal, backup, no computador aqui, tá no outro ali, né? Mas o Juninho teve hora no domingo, ele deu uma bugada, porque no sábado nós fizemos 1.200 largadas. E na sexta. O evento era sexta e sábado. E no sábado nós fizemos mais 600, deu 1.870 largadas em 2 dias de moto. Você tá maluco? Não para pra nada. Teve hora que ele parou um pouco, falou, deixa eu dar só uma respirada aqui, levantou um pouco, porque senão buga a cabeça. Não, sim, eu imagino, cara, porque eu vou falar assim, como outro lado da moeda, né? Você como organizador e eu, às vezes, como piloto e às vezes como espectador. Que eu, pelo fato de conhecer várias pessoas que organizam evento também, muita gente, principalmente por parte dos pilotos e preparadores, não tem dimensão do BO que é você fazer um evento. Assim, ó, a responsabilidade começa desde o início, a hora que você fala, não, eu vou organizar um evento de arrancada. Já começou aí a responsabilidade. Se você mudar a data, já lascou. Então não muda a data, salvo por motivo de força maior. Hoje, por exemplo, o Jefferson é para ter evento de arrancada em Mafra. Ele que está à frente do Automóvel Clube de Mafra. Sim, eu estava até fazendo o campeonato. E aí ele estava preocupado. A previsão não está favorável. Eu falei, eu venho acompanhando. Então eu consigo, assim, 99% acertar a previsão do tempo, porque eu estou vendo isso diariamente. Né? E eu falei, não, eu já venho acompanhando. E já está acostumado o que bate e o que não bate, né? Eu sei até os horários, minutos, às vezes. Eu erro por... Pouca coisa, que vai chover, né? Eu errei uma vez, tivemos que mudar uma data, o Adriano, não sei, eu falei, eu errei uma vez, cara.
Né? Agora veja meus acertos, veja meus acertos. Exatamente. Mas foi coisa que a gente não esperava, assim, a chuva que era para vir não veio. Ainda bem que não veio, né? E daí foi um evento que nós mudamos, fizemos em 2 dias um evento no prep lá. Mas quando você começa a pensar em organizar um evento de arrancada, então tem todo esse aparato por trás. Aparato de equipe, né? De segurança, né, de formato do evento, de data, que você não pode errar, não pode fazer nada. Estrutura e tudo, cara. De piloto é pesado. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? Cara, é uma coisa assim que, cara, pra quem acho que promove o evento, é lógico, né? Tem que saber medir as palavras. Mas, porra, quando o cara vem encher o saco, dá vontade de falar, porra, cara, mas pega e organiza o evento pra você ver, cara. É verdade. Mas daí você dá uma respirada, conta até 10. Porque, na verdade, acontece o seguinte, é que as pessoas, às vezes, vêm com desinformação, né? E vêm cobrar as coisas. Cara, não... Eu respondo piloto, pra você ter uma ideia, não ligo. É a minha vida, meu trabalho isso. Mas se mandar mensagem até umas 10, 11 horas da noite, eu tô respondendo. Depois eu sei que entra na madrugada. E eu acordo muito cedo, eu acordo 5 da manhã. E chega lá, tem um monte de mensagem. Daí eu vou responder às 5 da manhã. Os eventos, a partir de 5 da manhã. Você tá doido. Mas é assim, você respira isso, né? A vida toda, não tem. Pois e que nem assim, eu agora com o programa em si, né, cara, que daí, tipo assim, minha cabeça fica matutando em cima do que a gente tá produzindo, de quem eu, de repente, gostaria de trazer. Que nem assim, ó, a gente fecha uma semana aqui, na outra semana eu já tenho que estar atrás de alguém pra vir. Que nem, ó, o Meliquina tava certo pra vir, mas, porra, cara, eu não vou julgar ele, porque, cara, perto de Armagedon e tal, ele também tá montando, tipo, alguns carrinhos lá na casa dele, que talvez vão participar de alguns eventos. Então a cabeça dele tá meio focada nisso. Então, às vezes, pro cara desligar e vir aqui bater um papo limpo, às vezes é complicado na correria. Então, assim, a mesma coisa que você passa, eu também fico matutando às vezes e tirando dúvida, e tem que postar, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Cara, então eu digo assim, cara, imaginou você fazer um evento, cara, desse tamanho. Igual a Juliana veio aqui no nosso primeiro episódio, falando do evento lá das mulheres na arrancada. E a gente discutiu um pouco referente a isso e tal. E aí que eu vi, assim, o tamanho do buraco, assim, que você tá se metendo. Porque, cara, é complicado, né? Você falando de Armagedon hoje, eu tava falando com a Pro do Parque, o Jaime falou, Gui, no padrão das fotos células. Eu falei, é fora do padrão. O Armagedon é totalmente diferente. Porque como... Aqui, o que acontece hoje no Brasil? Diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem um padrão diferente de todos os carros, independente do tipo de carro. Mas você constrói um carro para arrancada. Aqui não, você pega um carro de passeio... E faz virar de arrancada. E faz o carro virar de arrancada. Então, ele fica sem padrão, principalmente do centro da roda para frente. Então, então, o padrão hoje, né, de competição é a abertura da fotocélula, da largada, de largadas, né? Por que usa os 3 polegadas? Para o cara não jogar o carro no chão, não ter algum aparato ali. O nosso tem um equipamento de segurança, chama-se guard-beam, um sensor, que se o cara colocar algum aparato que o carro começar a movimentar para frente, dá luz vermelha direto. Acende a luz vermelha e o cara não vai conseguir passar daquele limite das medidas padrões. Não vamos falar de medidas padrões hoje, mas existe padrão. Né? E para frente, dos 60 pés para frente também tem, né? Padrão de altura. Né? Que são, que eu tenho que falar aqui agora por causa é diferente o formato das provas nossas no prep, a prova na cola, né? A nível de Brasil, quando é padronizado, do Armagedon. Então, como eles não têm... Tem carro que tem o bico muito grande e não tem aquele aparato que compensa, que do centro da roda para frente das 65 polegadas, que compense aquilo, então eles acharam melhor baixar as fotocélulas de chegada. Então, as fotocélulas de largada é a mesma altura das fotocélulas de chegada. As parciais não interferem. Né? Certo. Não interfere. Mas para chegar mais próximo e tentar compensar isso, as fotocélulas de chegada também do Armagedon são 3 polegadas. Ela tem que ter uma altura ali para poder dar uma leitura mais adequada. Para fazer a leitura pelo pneu, teoricamente. Não pela frente do carro. É diferente do normal que você faz o alinhamento pelo pneu e a chegada pela frente do carro. Isso é padrão no mundo. Então no caso do Armagedon, a leitura de chegada é pela roda. Pela roda, pelo pneu. Abre e fecha pelo pneu, teoricamente. Vamos... Então, mas isso aí acaba sendo um pouco complicado, às vezes não? Até porque, na verdade, é o seguinte. Por exemplo, em carro não interfere tanto, porque o carro ele tem a roda dianteira do carro,
ele consegue fazer um campo que o sensor consegue fazer leitura. O que ele preenche ali do espaço. Preenche. Agora, de moto, por exemplo, se você estiver no chão, não lê. Porque o raio fica invisível. Por isso que as motos, a maioria das motos de arrancada, na frente eles usam tipo uma calota. Tipo um tampão, assim. Exatamente. Justamente para fazer a leitura precisa na hora que a roda chega lá. Entendi. E nesse caso, Agno, que nem assim, vamos supor, no caso do Armagedon em si, que tem essa diferença. Isso aí, digamos assim, para uma comprovação por vídeo, quem chegou na frente ou não. Às vezes o bico do carro tá um pouco na frente para um carro que tem o bico mais comprido. É assim, ó. Por exemplo, a final em Balneário Camboriú, ela deu 0,29 milésimo de segundo. Na final do Armagedon em Balneário. O campeão foi o Dema, né? Se eu não me engano, acho que foi o Dema. Uhum. Tem tanto Armagedon que eu já passei que eu não tô lembrado. Mas eu lembro da 0,29. Né? Da 0,29. Ainda assim é imperceptível. É imperceptível. Acho que não tem câmera que conseguisse ter uma... Não, por câmera não. Só o sensor vai fazer leitura. Só o sensor vai fazer leitura. Que eu digo assim, eu fiz essa pergunta baseada assim... Porque você vai falar, não, vai chegar, o bico vai chegar na frente, mas o cara tá atrás. Como você falou que a leitura é pela roda, no caso desse, às vezes um carro tem o bico um pouco mais comprido e por uma imagem de câmera, talvez desse uma falsa impressão que o outro ganhou. A gente precisava ser uma câmera igual do VAR ali, né? Que os caras aproximam pelo computador, talvez. Você vai ver ali 5 centímetros de diferença, não vai dar mais que isso. 5, mas 10, no caso a leitura é feita pela roda. Pela roda, exatamente. Só que daí tem que ser sensores com precisão, né? Não é qualquer tipo de sensor também. Que a cada Armagedon você pode esperar sempre que venha uma polêmica junto também, né? Eu vi que acho que no Armagedon, agora acho que foi no último até. Campo Grande. Que sobre a Centerline, né? Que eles estavam querendo estudar um formato de saber se o carro invadiu, não invadiu, se dava por sensor, se não dava. É que assim, as provas de no prep, elas têm um regulamento mais flexível. Tanto o técnico quanto o desportivo. Né? Eles são mais flexíveis. São mais assim da interpretação do que propriamente disso de normas. Por exemplo, eu escrevo ali 99% do regulamento do speed, o desportivo. O técnico não. O técnico eu reúno, né, o nosso pessoal que entende de técnica para discutir quando tem alguma coisa que precisa mudar nas categorias, né? Como acho que há 2 anos, né? O ano passado que nós colocamos lá para os TTA, Blockability, cabeçote, tudo isso. A gente faz um estudo em cima disso aí, nós reunimos a nossa equipe para fazer isso. Mas desportivo eu escrevo. Estudei direito 5 períodos só para isso aí. Que no caso, assim, é mais a parte de uma regra mais simples, vamos supor assim, sobre a execução da arrancada. Por exemplo, assim, vamos pensar na Centerline. Em que momento que o cara invadiu a Centerline? Ele invadiu no momento que teoricamente ia prejudicar o outro piloto? Sim ou não? Já começa por aí. Daí que entra a interpretação que você falou. Exatamente. Porra, se o cara invadiu, mas se ele não atrapalhou em nada a vida do outro, às vezes o cara já quebrou, ou o cara já distracionou. Você podia pegar assim, parâmetros. Nós vamos pegar assim, o cara invadiu a Centerline lá nos 190 metros. Faltando 10 metros onde mede ali a velocidade final. O cara nesse caso, por 10 metros, o cara não ia tirar o pé, né? Não, mas pensa aqui, mas pensa aqui comigo. Talvez esse cara, esse opositor, que teoricamente, entre aspas, se sentiu prejudicado, pelas parciais, não ia chegar nesse cara nunca. Aí você entendeu? Aí entra a interpretação. Precisa ter punição. Porque, se o cara invadir uma Centerline, vamos pensar, será que alguém é meio louco da cabeça que vai invadir para o cara ou outro tirar o pé? Só para prejudicar o outro. Eu não acredito. Pode ser que exista, mas a gente não consegue assim acreditar que o ser humano poderia... O ser humano pode fazer tudo, mas... Mas eu acho que hoje já virou regra, né? No Armagedon, né? Eles mudaram as regras, né? Eu conversei com o Cadu, mas conversei pouco no final do ano com ele, com o Rony, sobre isso aí. Até umas questões dessas mudanças, umas questões de outros ajustes, acertos, né? Porque no caso, eu acho que não é digamos assim, da tua responsabilidade, mas acho que a mudança mais recente agora foi assim, dos pneus, né? Exatamente. Porque o que aconteceu é que ia tomar uma proporção que o dinheiro
ia mandar na prova. E precisa ter um ponto de equilíbrio. Aquela questão de quem pode mais chora menos. Como é diferente, é uma categoria só dentro do Armagedon ou dentro das listas, né? Você precisa ter um ponto de equilíbrio. Diferente de nós lá no Speed, nós temos 14 categorias. O camarada se enquadra em alguma categoria. Se ele tem milhões, ele vai lá e compra o Promote. Como acho que nós vamos ter aí agora... uma chuva de Promotes. O maior grid até hoje de Promote. Fora os Estados Unidos... nós, né? Do resto do mundo, pra você ter uma ideia, vai ser o Brasil. Mas até aproveitando esse gancho aí, hoje, Agno, assim, a nível de planeta Terra, a arrancada é mais forte no Brasil e acho que nos Estados Unidos, ou eu tô enganado? Não, assim, ó, tem na Austrália, né? Tem na Inglaterra. A mesmo nível do que dos carros que talvez tenham nos Estados Unidos e tem aqui? Só que não tem quantidade, né? Por exemplo, eu tive no Qatar, que eu falei agora há pouco em 2000, antes da Copa, em 2022, né? Lá a arrancada é na duna, não? Você tem uma ideia? Acho que lá tem uma das melhores pistas de arrancada do mundo. Sério, cara? Porque o dono da pista lá é da família lá do Sheik, que é o Sheik dono do Qatar, é da equipe Al-Anabi, que compete nos Estados Unidos. Tem tudo lá. Ele tem uma pista no quintal de casa. Teoricamente, porque o país é pequeno, tem 3 milhões de habitantes, pouco menos, né? Mas tem uma pista a nível americano, a nível nossa do Speed, tudo que dá ali. Porra, não é só dunas, não, pô. Eu acho assim, que pelo que a gente acompanha, né, assim, que, cara, que nem assim, quem sou eu, perto de muitos preparadores, pilotos, etc. Mas que a gente acompanha, assim, eu acho que o Brasil tá... bem distante dos Estados Unidos, assim, qualidade de arrancada. Né? Porque, assim, ó, você vê o carro nos Estados Unidos com um monte de adesivo, um monte de coisa lá, né? Não é porque o cara gosta daquilo, ele recebe, né? E tem incentivo para as empresas fazer isso. Aqui não tem, pô. Você vai lá... Você já pegou com patrocínio pro teu carro de arrancada? Quantos você já pegou até hoje? Cara, em dinheiro, nunca. O máximo é tipo assim, que nem, graças a Deus, eu tenho um apoio, outro que dá lá, uma força. Paga uma inscrição, alguma coisa, uma paga força, né? Umas peças que precisa. Exato, fala um desconto das peças. O tesourinha lá, que nem nós estávamos conversando aqui, da de Prima, até tá passando aí na tela aí, a nossa parceria aí com eles. E eles me ajudam bastante, tipo assim, com o que eles podem. Eles não me dão, mas me ajudam, assim, muito, sabe? Então, assim, no Brasil hoje é esse tipo de parceria que a gente consegue, né? E nos Estados Unidos, eu até tava conversando com meu cunhado, cara, no final de semana, que nos Estados Unidos, o que os caras fazem, a motor enche. Então, tipo, tem um motocross, você vai ver a arquibancada, tá lotada. Você vai ver lá o Monster Truck, tá lotado. Você vai na NASCAR, tá lotado. Você vai na arrancada, tá lotado, entendeu? Então, tipo assim... Eu acho que daí a cultura também, que lá é diferente daqui para esporte a motor. Aqui a nossa cultura é só futebol, infelizmente, né? Eu gosto de futebol, mas eu não sou fanático, mas poderia pulverizar mais também, né? Um pouco mais. Mas, tipo, olha só, hoje nós cobramos R$70 um ingresso no Speed, né? Para 2 dias ou é para um dia só? Pro diário, né? Uhum. E tem um pacote lá, que não me lembro quanto que é, mas acho que não chega a R$200 para 3 dias. Mas veja bem, é que lá também não tem diferença no Speed, né? Você compra a tua credencial, o teu ingresso, você pode ir boxe. É diferente quando era aqui em Curitiba. É meio liberadão. Aqui liberadão. Comprava arquibancada ou comprava hoje você vai boxe, assistir um futebol, quanto que os caras pagam aí, fazem fila, enchem o estádio? 40 mil. Pagam 300, 400, 500 reais. E eu posso falar, Agno, eu assim, que também gosto de futebol, frequento estádio, que assim, hoje eu sou sócio torcedor do clube que eu sou torcedor. Eu pago lá um valor lá de R$69 e vou em todos os jogos que eu tiver no estádio, eu vou. Agora, por exemplo, assim, você você não vai com tanta frequência. Não vou. Porra, você vai comprar um ingresso... 300 pila. 300 conto pra você assistir um jogo. R$300, exatamente. 1h30. 1h30. Né? Mas você vai demorar um pouquinho para entrar, você fica 2 horas dentro do estádio. Então, quer dizer, se eu pudesse cobrar esse preço no ingresso de arrancada... E vendesse bastante? Teoricamente, a gente precisava cobrar do piloto inscrição, pra você ter uma ideia. O piloto hoje tem que pagar a inscrição, seja onde for que for andar. Senão a conta não fecha. A conta não fecha na terra, não fecha no prep, não fecha... O Armagedon, a premiação de inscrição, vão todos pro ganhador, campeão e vice, né? Eles conseguem ainda fazer essa conta, porque ainda
é um evento que tem 2 vezes por ano. Mas se tivesse Armagedon todo mês, eu tenho certeza que não iria fechar. E talvez também não teria o prestígio que tá tendo o evento, né? Exatamente. E falando em Armagedon, você acha que existe a possibilidade de um Armagedon no Speed lá algum dia ou não? É assim, ó, até nós tivemos visita já do Rony, do Cadu. O Cadu deve andar lá. Ele queria andar na Turbo Mas acho que ele vai andar com o Gol, né? Vai andar com o Gol, no Speed, mas é pós-Armagedon. Porque com o Chevette, infelizmente, não conseguiu nem andar com o projeto novo ainda. Eu até brinquei com ele, Cadu, se você não fosse do Armagedon, você estava fora, né? Porque, teoricamente, ele não conseguiu... ele não passou, acho, no Shark Tank deles lá. Não, ele não conseguiu. Ele que é, digamos assim, o responsável pela lista lá, não entrou. O nosso foi o Fracaro que não entrou. Exatamente. E lá no Speed, assim, nós temos um problema, assim, de questão de horário também. Não podemos terminar um evento depois das 8 da noite. Ainda nós temos esse problema lá, até fazer esses ajustes e tudo. E o Speed hoje ainda, assim, a nível de arquibancada, nós talvez teoricamente não comportaríamos, né? A quantidade de gente que segue o Armagedon. Por isso, agora a nível de pista, porque o Speed tem borracha. Simples, pô. Se a gente quiser, a gente deixa aquele concreto branco. Não, mas eu acho que só o fato de talvez não ter a cola já é considerado um no prep, porque em Balneário já teve Armagedon e volta e meia tem prova com cola. Tem prova com cola, sem cola e tudo. Talvez eu acho assim que uma pista que já teve Armagedon, lógico, teve outras, mas uma pista 100% no prep, na minha opinião, é no Velopark. Porque daí é naquela pista contrária, né? Isso. Que não é na reta principal, onde tem os eventos com cola. Teoricamente, nunca teve cola. Eu acho que em Campo Grande também, acho que nunca teve. Campo Grande também, Londrina também. Só que Londrina pega gripe muito rápido. E o pessoal usa lá um... É que usa com bastante frequência. Usa uma colinha lá usa uma maldadezinha lá. No Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tava no Rio. A lista 21 é uma pista de concreto, puro. Nunca recebeu nem nos pneus dos carros lá. Mas, tipo, a pista do Rio também é pequena, também não comportaria. Felizmente, o Rio de Janeiro, segunda cidade maior do Brasil, eu até falo com meus amigos carioca lá, eu gosto de ir lá, me dou bem com todo mundo, vou sempre pra lá nas provas. E, cara, precisava crescer mais também. Até porque, pelo nome da cidade, pelo nome, imagina fazer uma prova no Rio de Janeiro de Armagedon, sei lá, alguma coisa assim. E digamos assim, o Armagedon hoje já tá conquistando várias pistas, né, no Brasil, vamos falar de estados, né? Já teve, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, tipo assim, Campo Grande lá, e tá se espalhando. Então, assim, talvez no Rio de Janeiro seria um marco muito importante para o Armagedon. Exatamente. Né? Mas hoje a pista não comporta isso, né? Também de público e tudo. E que nem assim, eu vi, que nem teve Interlagos. Lá em Interlagos, eu confesso, assim, eu como espectador fiquei meio apreensivo, porque, bem estreito lá, então, né, aquela prova eu fiz a direção geral. Eu não fiz a cronometragem, porque nós temos um acerto dentro do Armagedon, ali com o Rony, com o Cadu ali, que onde roda prova com listas, né? Com cronometragem. A Produpark faz a cronometragem. Onde é que a Cronos Brasil roda as listas, eles fazem a cronometragem também. E em São Paulo, na época, a lista 011 estava rodando lá em Interlagos. Eu fazia 2 tipos de prova lá. Já fiz em Interlagos, que é do Joatan e do Toninho. São provas no prep de organizadores diferentes. Só que eles tinham dificuldade de, assim, pessoas que pudessem tocar o evento e tivessem o conhecimento da pista. Certo. É uma pista que eu trabalhei muito tranquilo, né? Então, o Juliano fez a direção, como ele faz sempre a direção de prova do Armagedon. Então, a direção, assim, geral, assim, com questão de horário, de início, de tudo, e coordenar toda a equipe de trabalho, de segurança, de vistoria, igual eu faço no Speed, eu fiz lá no Interlagos. Mas eu achei, assim... A princípio era muito assustador, assim, pelos tipos de carro e tudo, mas eu estava acostumado com a maioria dos carros que andam em outras provas. Já então, conhece, né? Então... Que eu trabalho, então... Então, assim, eu acho que sim, depois daquela prova do Armagedon lá em Interlagos, eu fiquei pensando, não tem limite para fazer um Armagedon, né? O limite é o dinheiro, pô. Não tem limite. O limite, olha, Speed comporta? Comporta. Vamos lá, então em vez de colocar lá 5 mil, 10 mil pessoas, sei lá... Ia ter que limitar, coloca lá 2, 3 mil. Só que daí o que você tem que fazer? Tem que cobrar mais caro.
E patrocínio, isso, aquilo, né? Porque eu acompanho bastante a lista lá 43 por causa do Cadu, né, cara? Até o Cadu é um dos meus desejos de conseguir trazer um dia que é o Cadu, para falar justamente sobre essas questões que muita gente não vê sobre o Armagedon, né? Então eu acho que ele é um cara crucial para isso. Mas ele né? fala pouco. Nem comigo ele fala pro telefone. Bicho é foda. Mas ele fala com a Iva. Hoje mesmo eu precisava resolver uns negócios. Falei, Iva, fala lá com o Cadu. Fala lá com o Cadu, porque ele não me responde. O Ronaldo Morales, que faz o Insta dele, faz tudo. Esses dias o Ronaldo, Guino, eu sei que você que tem todo o calendário da 43. O Cadu não me responda. Tal dia vai ter. Eu falei, vai. Imagina, os caras não conseguem falar com o homem lá, velho. Porque, na verdade, o que acontece? O nosso calendário do Speed, nós fechamos ele a partir do momento que o grandão dá o ok das provas que ele vai andar nos Estados Unidos, lá com o Adriano. Então, vocês tentam mesclar lá. Isso, então, geralmente, o calendário americano sai lá no mais tardar nos meados de outubro. Tá pronto, né? Do ano seguinte, no caso. Do ano seguinte, Então, nós já temos mais ou menos um rascunho também do nosso, e nós soltamos. Soltou o calendário americano, assim, uma semana depois nós soltamos o nosso, para o nosso calendário. Tanto no Prep como no Speed Cup, nós soltamos em outubro. E aí eu passo para o Cadu, porque o Cadu depende, assim, do calendário do Autódromo de Londrina, para ele fazer a 43. E teoricamente, se não tiver Armagedon em outro lugar, alternativo sempre vai ser, teoricamente. Londrina, talvez Campo Grande. Que o Rony também tem uma flexibilidade boa lá com o Autódromo de Campo Grande também. Porque talvez não tenha tanta frequência de eventos. Bem menos, bem menos. Porque eu imagino, assim, que hoje, assim, os autódromos mais concorridos hoje, falando de arrancada, a nível de Brasil, talvez hoje seja o Speed, o Velopark e Balneário. Exatamente. Então, eles montaram o calendário. Quando eles montaram o calendário, eu sempre deixo a reserva dessas datas para, teoricamente, trabalhar no Armagedon. Só que quando foi para o Velopark, agora para o meio do ano, eles anteciparam uma semana. E coincidiu com o nosso evento no Speed. Pois é, cara. Eu vi isso aí. E, inclusive, né, falando do evento agora do próximo Armagedon, que será lá no Velopark, cara, dá até um arrepio, cara. Porque o ano passado também foi nessa época. Eu juro por Deus, cara, acho que foi o dia que eu mais senti frio na minha vida, velho. Pois é, eu terminei a prova lá na largada do Elder com... Cara, foi quase 5 horas da manhã a largada. Com o Blue Shark lá, né? Eu cheguei naquele dia, 7 da manhã do sábado e saí às 8 do domingo. Eu virei 25 horas, eu e a Iva viramos lá. Meu chapéu. 25 horas viramos. Foi lá que eu falei pra Iva, nunca mais vai faltar na minha vida, quando eu tiver prova com frio, um aquecedor. Eu comprei um aquecedor pra ficar no nosso pé, porque aquele dia congelou, não tinha mais o que fazer. Eu juro pra você, Agno, que daí, tipo assim, como a gente não tava preparado, a gente sabia que lá ia estar frio, porque, pô, a gente é de Curitiba aqui, Curitiba também esfria, a gente sabe que lá também o frio é meio brabo. Mas não foi. Só que daí, assim, extremo, né? Daí choveu, né, de dia, cara, aquela umidade de que correu à noite, cara. Aquilo lá daí atrasou o evento, cara. Pra você ter uma ideia, na largada ali do Elder com o Blue Shark ali, o Fábio, o teto dos carros estava congelado. Dos dois. Imagina. O equipamento nosso também, ele tem tolerância a gelo e a extremidade de calor, para trabalhar quase 100 graus de temperatura. Ele pode trabalhar com temperatura baixa. Toda a largada, o Macuglia, o Balneário Camboriú, estava lá também. Eu falei, Macuglia, você vai salvar. Porque ele começou a congelar as parciais. Eu lembro que teve umas paradas que tinha que ir lá limpar a fotocélula. Então, o que eu fiz? Eu comecei a desligar a parcial, a final só foi entre a largada e a chegada. Não tinha nem velocidade. Acho que só velocidade, me lembro. Toda hora que passava o carro, já passava o rádio do Macuglia. Macuglia passava, porque o sensor meu é muito fácil de alinhar. Ele tem 2 tipos de relé, um eletrônico e um... Tipo como se fosse um analógico digital. Você escuta e vê o LEDzinho... fazer o alinhamento. Então o Macuglia ia lá com pano, já enxugava tudo, não sei o que lá, para esperar a largada do outro carro. Acho que ele pulou aquele guarda-reio umas 50 vezes. Se você não tava preparado, imagine nós que tava assistindo lá, bicho. Porra, cara. Daí nós lá, eu tava com aqueles tênis furadinhos ainda, bicho. Com um frio desgraçado, cara. E eu tive que, durante o dia, né? Eu falei, cara,
eu vou comprar mais uma blusa ali. Tive que ir lá na loja, lá da arrancada.com, comprei um moletom e mesmo assim não deu conta, homem. Apelou. Cara do céu. Daí agora quando saiu a data do Velopark de novo, eu falei, meu Deus do céu. Mas dessa vez não me pega, eu vou... Mas eu acho que vai... Eu acho que dessa vez, eu acho que o clima vai estar um pouco mais ameno. Porque senão já era pra estar projetando alguma coisa. Eu acho que nem tanto pelo clima, mas é que também aquele dia o fator que complicou foi que atrasou tudo por causa da chuva, daí foi até mais tarde. Porque você não vai entregar uma pista sem ela estar 100% segura. Né? Então, o atraso, quando acontecer numa prova de arrancada, é porque alguém que está por trás sabe o que está fazendo. Sim. A de Balneário Camboriú, pra você ter uma ideia, eu estava lá fazendo cronometragem auxiliando o Rony. O Rony conhecia a pista. Ele falava, só toca a prova se você falar que está dando certo. E nós fomos todas as largadas, porque eu inaugurei Balneário Camboriú, né? Eu tava lá no todas as largadas, eu falei, Rony, vamos que vai dar certo, vamos que vai dar certo. Vamos. Mas já estava em Balneário Camboriú, já estava na iminência, talvez, transferir para o dia seguinte. Por causa de umidade também. Umidade, neblina, tudo. Pois eu então lembro você tem que garantir uma prova 100%. Falando das provinhas de terra agora, né? Porque você volta e meia também estava nas provas e eu lembro que lá em São Mateus a gente tinha muito problema, às vezes, na cronometragem por causa de umidade. De umidade. Porque daí acho que embaça a fotocel. Embaça. É igual, tipo assim, você consegue dirigir o carro se tiver... O vidro embaçado? O vidro embaçado? Não consegue. O sensor, ele lê um prisma. Ele é um espelho prisma ali. Ele também só lê se não tiver embaçado aquilo. Se tiver umidade ali, já não vai ler mais. Entendeu? Então é desse jeito. Não tem como. E lá em São Mateus é perto do rio. Muita árvore em volta, né? Árvore em volta, já a árvore puxa umidade. Fora aquele rio pequeno, já tem o Rio Iguaçu lá, que não é tão longe também. A própria terra, né? A própria terra também, ela verte, às vezes, né? De baixo pra cima. Depois começa a melhorar, né? No final do dia, sempre melhora a qualidade de pista na terra. Pois é. E falando assim, que nem a gente estava entrando em detalhes sobre pistas e etc, né? Uma oportunidade de, às vezes, o seu município, a sua cidade, colocar a arrancada como uma atração é as pistas de terra, né? A pista de terra já não tem tanto poder de investimento para você fazer do que de asfalto. Eu conheço uma cidade que muito tempo vestiu a camisa da arrancada e gostava. É União da Vitória. Eu nunca fui para lá. Então, nós fizemos várias provas lá e todos os prefeitos que liberavam, né, os alvarás, tudo, e pedia para a prova estar lá e tudo e tal, né? Gostava da arrancada. Então, precisa o político gostar. Precisa o prefeito, sei lá. Que sabe que, cara, vamos pensar aqui. Esse final de semana agora no Speed, esse final de semana passando esse no outro, eu vou ter lá no mínimo 100 carros. Por isso que eu não vou para Armagedon, né? Porque coincidiu e nós temos um calendário nosso no Speed. Nós vamos fazer a nossa prova no prep. Então, eu vou ter lá 100 carros, no mínimo. Então, assim... Desses 100 carros, eu tenho piloto de Minas Gerais, às vezes é lá da região de Espírito Santo. Do Paraná não vão mais. Antigamente tinha alguns, mas é mais de Espírito Santo e São Paulo. E Minas Gerais. Fica mais próximo. Mais próximo lá. Né? E por ter mais carência de pista, está mais próximo, eles andam com a gente lá. Mas 90% dos pilotos que nós temos é de fora. Daí você pensa mas não é de Itatiba. Eu tenho que no prep ter lá 3, 4 pilotos. Não é do município, né? Que andam no prep. Mas você pensa daí que muito, às vezes, prefeito, esses caras não vê o que é. É hotelaria. É divisa. Leva divisa para o município. É o movimento da cidade em si, do município. Aí, né? 15 dias depois no Speed, nós temos Speed Cup, que hoje nós já passamos, o Marcel passou o relatório, nós já passamos de 150 carros, 15 dias depois, que a gente é do Brasil inteiro. Daí não fica só mais limitado naquela região, vem gente do Brasil inteiro, todos os estados do Brasil, 15 dias depois, no final de junho. Uma semana depois de julho, nós temos aquela Race 100-200, com a prova de 402 também, que eu tenho certeza que na primeira deu uns 80, 90 carros, vai passar de 100 carros também. Isso então, lá no Speed lá mesmo? No Speed. Então nós vamos ter ali, ó, em menos de 30 dias, nós vamos ter mais ou menos 200, 350, quase 400 carros competindo lá em todo esse período aí de 20 dias. Dentro de um mês, quanta de gente que não vai puxar para a cidade? Então é muita coisa, digamos assim, até eu acho uma oportunidade, às vezes para os prefeitos, para os governantes aí,
de não só colocar a sua cidade no mapa, vamos falar de, tipo, da arrancada na terra, que talvez seria mais fácil, Sim. né? De fazer. De poder movimentar. Vamos pegar, por exemplo, São Mateus lá. Vamos usar de exemplo São Mateus. Quantos pilotos não vão com suas famílias e tudo mais, e às vezes não tem que ficar hospedado ali na cidade, uma cidade pequena, o que não movimenta ali a hotelaria, restaurante e tudo mais na cidade. E também eles podiam levantar a bandeira. Porra, quer acelerar, piazada? Vamos pra pista acelerar. Então não podiam levantar essa bandeira também. E muitos, digamos assim, dos governantes não usam essa estratégia, né, cara? Falta ainda uma conexão entre, assim... Ali, eu falo do Speed sempre, eu tô lá sempre, né? Ainda Londrina também, o Cadu tem ainda, com a prefeitura. Nós temos lá com a prefeitura de Itatiba também. Mas às vezes falta uma conexão de quem organiza, né, com as autoridades, né? E talvez a Beth aproximar lá de São Mateus, os meninos de Mafra lá do prefeito de Mafra também, né? Vamos falar de terra, né? Porque existe até incentivo para o esporte, para os automóveis clube, para isso. Existe incentivo de verba, alguma coisa. Não sei se você lembra, uma vez nós fizemos uma prova de arrancada, hoje não se faz mais, mas nós fizemos na época no centro de Palmeira. Ah, eu não fui, mas eu ouvi falar. No centro de Palmeira. Fizemos lá, a piazada que andava aqui, o na época o Manstelli, tudo. Vamos fazer uma corrida aqui e tal. Fizemos uma reunião, e lá, fomos lá, o prefeito foi os vereadores, foram tudo lá, conseguiram verba, né? Por intermédio das federações. Essas verbas são disponibilizadas, pode pagar cronometragem, pode pagar alvará de prova, pode pagar uma série de coisas. Né? E tem verba disponível, para não precisa nem de licitação, para você ter uma ideia. Os vereadores aprovam o projeto, está pronto o negócio. Porque tem uma verba destinada ao esporte. Exatamente. Né? Não vai pegar e fazer uma arrancada de terra e falar que gastou 1 milhão. Não tem lógica. Mas se gastar ali, se receber ali um incentivo para pagar troféu, federação, isso 10, 15, 20 mil reais, isso aí não... Porra, não é dinheiro mais hoje e ajuda muito para quem organiza. Que se tiver essa conexão, como você falou, é importante, porque igual que nem você citou Mafra, esses tempos eu fui participar de uma prova lá com meu carro, daí fui socorrer um amigo que estava usando uma peça, daí eu saí com o Oséias lá, que é um dos integrantes do Motor Clube lá, ele falou da dificuldade que tem de conseguir um apoio da prefeitura e tudo mais para poder fazer os eventos. Então os caras lá estavam se batendo um pouco quanto a isso. A gente não sabe os detalhes do porquê, né? Mas... que às vezes, na cidade pequena, às vezes você puxa partido, né, para as coisas. E esse tipo de coisa, de organização, então você tem que ser neutro. Seja lá quem for lá, porra, tá lá porque alguém colocou lá. Então, se alguém colocou, né, tenta fazer essa conexão com essa pessoa. Pois é, porque... Pô, até um tempo atrás nós estávamos muito bem servidos falando de arrancada na terra, né? Porra, tinha ali no Gastão, tinha Ponta Grossa, tinha São Mateus, Mafra, daí naquela época não estava tão ativo, mas estava já voltando. Tem os meninos lá da Rondinha, lá em perto da União da Vitória. Tinha lá em Papanduva também. Papanduva eu nunca fui, mas eu lembro que tinha. Então, hoje... O Leitão já foi várias vezes a pergunta pra ele. Legal, né? E hoje, cara, você vai ver, nós temos o Malimar ali, Mafra, que tá, tipo, insistindo. E agora São Mateus que talvez volte, né? Não tá certo, né? Esse ano tem 3 etapas lá. Eu fui lá, ajudei eles, tá? Pra definir tudo. Até o Jefferson... lá de Mafra até me chamou hoje, né? Que ele tá preocupado com previsão de tempo e tudo. E ele até falou, pô, Tagno, que legal, vamos de repente tentar fazer um paralelo aí dessas duas pistas, fazer alguma coisa. Eu falei, cara, então vai lá um dia, conversa com a Beth e tudo. Então precisa mais essa interação entre... exatamente. Principalmente assim, quando as provas são próximas, é mais fácil. Então tem que ter essa interação. Até para dividir o calendário, né, cara? Às vezes vai conseguir vamos fazer uma prova do Speed e fazer uma interação, vamos lá, com o Velopark. Até que ponto, né, que você vai conseguir trazer pilotos que andam bastante no Rio Grande do Sul? De São Paulo, vice-versa. Até por conta da distância é um pouco mais complicado. Exatamente, né? Mas quando as provas é próximas, de cidade próxima, você consegue fazer essa interação. Mas todo mundo tem que correr atrás, né? Exatamente, tanto que foi uma coisa que às vezes a gente conversava lá na equipe internamente, na época que estava bem ativo as pistas do Gastão, Ponta Grossa e São Mateus na época, né? Nós pensamos, tipo assim, o quão legal seria fazer uma Copa Paraná. Tipo assim, uma etapa em cada pista, daí talvez fazer um festival em uma outra delas ali.
E pra, tipo, fomentar um campeonatinho, assim, com essa interação de, porra, eu vou correr lá, etapa agora do campeonato é em São José, etapa agora em Ponta Grossa, etapa agora em São Mateus. Porque te dá aquela impressão de você estar participando de um campeonato realmente, né? Assim como é o campeonato no asfalto. Hoje tem 3 pistas hoje no campeonato brasileiro de arrancada ou 4? Hoje tem, deixa eu ver se eu me lembro. Acho que é o Race Valley. Race Valley, Velopark. Eu acho que é só essas duas. O ano passado eles fizeram etapa em Uberlândia e esse ano não foi pra lá, né? Pois é, acho que não. Eu não tive essa informação, mas eu acho que não. Mas você veja, também é um campeonato brasileiro que roda em 2 praças. Talvez se tivesse mais uma, ficaria mais interessante. Só que daí também a distância pega um pouco, né? Pega, exatamente. Porque às vezes um piloto que participa numa não consegue participar na outra. No assim Speed mesmo nós não temos uma frequência de pilotos de muito longe que vai para lá levando o carro, rebocando. Então, o pessoal do Rio Grande do Sul sempre participa, mas dificilmente são os mesmos. Quando é os mesmos, os carros não mais com eles. Vai por cegonha, alguma coisa assim? Não, nem vai por cegonha. Você já está aqui, por exemplo, o Gianni Panizzi, que anda com a gente lá, por exemplo, o carro dele fica em Curitiba aqui, o José, o vermelho que leva. Né? Muita gente do norte do Brasil, nordeste do Brasil, que anda conosco lá também, os carros ficam em São Paulo. A maioria, né? Porque às vezes é mais viável pro cara arranjar um preparador na cidade do que ter que ficar levando o carro embora. Tem regiões também, né, que não é que não teria tradição de ter um puta preparador. Vamos pensar lá em Belém. Eu já fiz prova em Belém, pra você ter uma ideia. Né? Agora, se não tem prova de arrancada lá, né? Fiz 2 provas. Agora tem a pista, né? Fizeram a pista, agora estão começando. Então, o preparador não vai sobreviver lá em Belém. Vamos pensar lá em, sei lá, Rio Grande do Norte, lá em Natal. Que não Fortaleza. É tão frequente as provas. Exatamente. Então, se o cara despontar para lá, ele vai ter que vir para o sul. Ele vai ter que vir vai ter que pôr para andar em algum lugar, né? Exatamente. Ele pode ser um preparador de mão cheia, às vezes, para carro de rua, mas pensando em carro de pista. Meu amigo Arlindo Pamelli, que morava em Guarapava ali, né? Hoje tá, né, ele com o filho dele ali, morando em Itapema ali, e tá trabalhando só com preparação isso aqui. E olha que o Arlindo, meu amigo, é das antigas. Não vou falar que é velho arrancada, que daí... Dói um pouco, né? Daí pega em mim aqui também, né, Arlindo? Mas é isso. Então, de repente, o cara teve que sair da região dele para ir para outra região onde tem mais movimento aqui. Então, quer dizer, Balneário Camboriú tem... Acho que tem arrancada quase todo dia. O Marcuglia, o Canate, acho que quase morre. Toda sexta-feira eles fazem um rachão, né? Toda sexta-feira à noite. Então, isso acaba movimentando e instigando quem está numa região que tem mais dificuldade de migrar para esses lugares. Pois é. E igual a gente estava falando também, pegando desse ponto aí, cara, eu lembro quando o autódromo efetivamente fechou aqui em Curitiba, né? Ali em Pinhais. O quanto de gente pensou, pô, vou vender meu carro, vou andar onde agora? Porque pra gente que é meio local aqui, né? Mas assim, graças a Deus, tipo assim, foi aparecendo outras pistas. Viram que não era tão impossível ir andar em outras praças, né? Porque, cara, eu conheço pilotos que tá indo andar no Speed, que tá indo andar em Balneário, que eventualmente vai pro Velopark, né? Entre outras pistas que estão saindo. Talvez não tenha um campeonato a nível de um campeonato brasileiro e etc., como tinha aqui, né, em Curitiba, né? Mas que nem assim, ó, tem a pista de Guarapuava, que eu já fui lá, achei sensacional a pista. Parece que voltou agora, voltou agora também, né? Sensacional aquela liberação, pista. Documentação lá também. Infelizmente, acho que pela estrutura geológica do lugar, não consegue fazer, acho que um evento de grande proporção. Mas os eventos, assim, que ele faz, os rachão lá, a lista deles, acho que estava rodando lá na época também, porra, muito bacana a pista. Maringá era uma pista que eu não conhecia também, eu conheci, achei bem bacana também a estrutura. Ela tem limitação, né, para alguns tipos de carro, né, por questão de frenagem, mas é uma pista boa, assim, de estrutura. Sim. Então, assim, pista até tem bastante, né? Cara, tem Toledo, né? Toledo, né? Fizemos várias provas em Toledo. O brasileiro andou em Toledo já também, né? Não, o brasileiro não. Não? Não. Ou foi ano passado? Acho que teve sim. Teve uma prova? Teve uma prova. Isso. Teve uma só. Se eu não me engano, acho que foi lá que deu um vendaval lá uma vez, acho. Passei por 2 vendaval lá. Lá não tem jeito, cara. Olha que o vento vem varrendo tudo e bota todas as tendas no chão. Pode amarrar do jeito que for. Pois Nossa, teve aquela região lá. E voltando agora pra cronometragem, assim, Agno, me diga uma coisa. Você já viu alguma maracutaia, assim, tipo...
Não, assim, maracutaia não existe. Pode existir erros. É muito fácil ter erro. Eu sempre falo, assim, a arrancada precisava hoje ter pessoas assim. Hoje tá despontando, mas antigamente, gente ligada à arrancada que não sabia nem o que é uma trena para medir uma pista. Mas, se você quiser, você põe o sensor onde você quiser. Né? É óbvio que, se mudar, errar muito, mas eu já peguei pista aqui, a arrancada que é de 200 metros. E tinha 200 metros. Por aquele hábito de falar, não, que é 200 metros. Não, pô, é 201. Né? Porque é 1,16. No caso, seria um quarto de milha exatamente. E um oitavo de milha, né? Então, se você não colocar os sensores na posição correta, né, pode ter diferença, mas são erros por falta de experiência. Mas eu digo assim, não da maracutaia da tua parte, da parte da equipe. Eu digo assim, da parte de piloto mesmo, de querer levar vantagem de alguma forma. É assim, mas você tem que ter no equipamento essas proteções para isso. O guard-beam numa cronometragem é fundamental. O guard-beam é fundamental. Porque o piloto não consegue roubar naquilo. Se você tem o guard-beam, a hora que o carro for deslocando, ele vai, né, chegar e atingir aquele ponto ali. Então, é importante que as cronometragens tenham esse padrão. Acho que é uma parte de segurança assim, bem válida. Outra coisa, por exemplo, manha de pinheirinho, esses negócios. Mas isso aí vai muito de piloto, né? Também, essas manhas. Essas manhas aí. Aquela coisa de cozinhar um ou outro. Hoje mas tá dentro da regra, né? Quando tá dentro da regra, você não pode fazer nada, mesmo que mude a regra. Hoje ainda tem aquela questão do tempo, né? Lá agora. Assim, lá, por exemplo, no Speed, agora que falou lá, fala no Speed. Os 7 segundos, ele não é visível, ele é oculto. Justamente para você não ficar contando ali, para você saber que você vai entrar nos 7 segundos. Né? Hoje, todo disparo de pinheirinho nosso é do modo Pro. Não, até um Drag Júnior, Turbo B. O Pro acende os 3 de uma vez e apaga. Em ponto 400 ele já deu. Caramba. Mas isso é uma exclusividade lá do Speed? Não, é assim, é que sempre a proposta nossa do Speed, principalmente ali do Grandão, do Adriano, que estão muito lá fora. Eu já fui em 8 provas nos Estados Unidos. Né? Eu já fui prova do Grandão lá em Pomona, já fui em Las Vegas. E o que eles queriam? Não é que querem trazer os Estados Unidos para dentro, mas, pô, se lá os caras têm experiência do negócio, por que não inovar aqui também? Eu tenho que vamos trazer os Estados Unidos para dentro do Brasil. Não é isso. Mas, pô, se lá tá funcionando, tem dado certo, então vamos tentar. E ali no Speed, a vida inteira, nós não tivemos assim, medo de inovar. Na época foi, vamos mudar o pinheirinho, o formato de disparo do pinheirinho. Pô, galera, porque nos outros lugares vai ser assim, é diferente, mas aqui vai ser dessa maneira. E tem que se adaptar e pronto. Depois se adaptar, nunca mais. Eu acho muito mais fácil fazer uma reação baixa no modo Pro do que no modo full. Eu confesso que eu nunca experimentei pra saber, mas é que nem assim, Se queimar menos. Por exemplo, lá no Speed, nas classificatórias, por queimar. Desde que a queima seja real, esteja estagiado, não tem problema. Aquela queima é aproveitada. Só para ter uma ideia. Agora, se ele não tiver em posição de estágio, daí o sistema já não vai fazer a leitura, porque não sabe a posição do carro. Então, não faz a leitura correta das parciais, nem tampouco do início até o final. Entendeu? Então, a gente começa a colocar o que tem lá fora, aqui dentro, e tem dado certo. Né? Essa questão de 7 segundos oculto, 1,5 segundos. A partir do o segundo estagiou, 1,5 segundos, o pinheirinho vai acender. É 1 segundo, não é nem 2 segundos. Se o cara não entrar ali, então não... Não, se o cara não entrar, ele tem o 7, correto? A partir de um que está estagiado... ele entrou, é 2 segundos. Não, o 2 segundos é por Armagedon, para as listas, para o prep. Pro nosso lá do Speed é 1,5. 1,5. Daí, antigamente, os caras, porque eu não carreguei o carro... Então, o disparo, isso que era uma outra pergunta. O disparo, ele é automático, então? É totalmente automático, até para um carro. Ali independe da vontade humana. Justamente para, tipo assim, o cara do start, o cara que está lá na função do start hoje, ele tem o botão lá, é muito mais para ele desligar uma autorização nossa da cronometragem, por questão de segurança, ele perceber alguma coisa, ele vai lá, aperta o botão vermelho, ele zera,
do que propriamente dito para a função dele não usa mais. A gente usa lá para uma prova que os caras não têm experiência, que não conhecem, que não tem que contar 7 segundos. Aí nós usamos o start manual, mas se não todo no automático. Isso é uma evolução, né? Porque eu lembro assim que na época de Força Livre ali no autódromo tinha o start mesmo. O Gordolauro, até eu vi numa foto ali que eu coloquei ali, né? Tinha o Jefferson, depois o Rudinei, depois o Lauro. Até olhando assim as fotos aí que você me mandou, porra, tem tipo assim um pouco da tua história. Aqui já é o Juninho, né? É, o Juninho. O Juninho não viu o dilúvio, mas pisou no barro também. Tá muito tempo comigo, né? Isso aí no Rio de Janeiro. Os mascotes da pista. Isso aí. Aqui eu não tenho cachorro em casa, né? E eu não tenho porque, cara, como é que eu vou cuidar do animal se eu vive viajando? Viajando. Né? Então tem que pagar alguém, não sei o que, porque meus filhos não vão cuidar. Estão para lá e para cá também? Não vou, o Gabriel mesmo estava em São Paulo, chegou, e o outro não sai do quarto jogando computador, não sei das quantas. Mas todos os dois trabalham comigo, né? O Gabriel ainda, algumas cronometragens no hangar. Esse dia num treino do Fracar, ele foi lá fazer. O Dudu, o meu mais novo, ele faz as artes dos confirmados do NoPrep, aquela da chamada. E vou fazer também no evento lá de São Mateus, vai ter. Você manda a foto do carro, vou colocar o nome da equipe, tudo. Tal. É o meu filho que faz. Fazer. Pô, que da hora. Tá valendo a faculdade para isso. Investimento. Tem que fazer, uma hora tem que dar retorno, né? Exatamente. Mas, enfim, voltando lá no assunto de cronometragem, né, de disparo de Pinheirinho, né? A função ali do gordo, que é igual tinha aqui do Gordolado, tudo, que ele fazia uma cena. Hoje é mais para posicionar os carros e orientar os pilotos. Que o mais importante, vocês percebem isso, hoje, assim, no alinhamento do carro, não é nem o nosso start. Tem a equipe ali e tal, e eu faço muito isso. A equipe que vai sinalizar para o piloto e sinaliza quando ele está pronto. Então os caras não estão lá à toa. E até a gente, com os outros convidados aqui, né? Tanto a Ju quanto o Bernie e a Carol, a gente conversou um pouco a respeito disso, né? Que faz muita diferença ali ter um cara da equipe preparado para isso. Às vezes ele passa um pouco mais de confiança pro piloto, né? Na hora do alinhamento. Mas o que falta hoje no Brasil ainda é um fair play para isso. É coisa que lá fora tem. Os caras da equipe ali que estão no alinhamento, auxiliando o piloto, só vai autorizar que ele entre em pré a partir do momento que um olha pro outro e dá o sinal que tá tudo certo. Tipo assim, vamos, né? Vamos, tá certo. Os dois estão certos, daí beleza. Daí faz sinal para os carros, daí entra quem quiser na preferência, né? De pré-alinhamento. Que às vezes cada um tem a sua particularidade. Eu prefiro entrar depois ou antes e tal. Mas... Até por questão de às vezes, assim, de preparações diferentes, né? Tem preparações diferentes, às vezes... Teoricamente, no Armagedon pode acontecer muito isso. Vai ter um carro turbo do lado de um aspirado, ou um blower do lado de um turbo normal, ou sei lá, alguma coisa. Que aquela questão da maracutaia que eu te falei, eu já vi casos, cara, de tipo assim, o cara ali na hora do alinhamento aqui, o cara tipo, bater de propósito ali no sensor pra ficar cozinhando o outro cara. Mas por isso eu acabei de falar no tal do fair play aí, né? A gente precisava mais... Você não tá lá concorrendo com o teu concorrente. Teoricamente, sim, mas você tem que dar o melhor de você. Igual eu falo. A arrancada é contra você, não é contra o teu oponente. É você contra o relógio, né, cara? Exatamente. Então você tem que ser... Tipo assim, se teu carro é mais rápido, você tem que só fazer o teu. Só fazer o teu. Agora o outro tá ali, amigo, é porque tinha que ter alguém ali. Porque, teoricamente, também você não tem graça em participar de uma prova. Eu sempre falo isso, até por isso que nós diminuímos a quantidade de categorias lá na Terra. Na Terra. Porque não... Você tá cheio de troféu aí, ó. Tudo bem, mas você tem uma história para cada troféu desse aí. Você tem que ter uma história. Não adianta nada você chegar e fazer uma inscrição e falar, porque eu ganhei um troféu. Né? Então, para você ter uma história por trás, teoricamente, você tem que ter derrotado alguém. O Grandão sempre fala isso, né? Ele já teve um momento de alegria e de tristeza lá dentro do Speed. E ele sempre falou... Troféu tinha que ser só o primeiro lugar, porque o segundo lugar é o primeiro perdedor. Sim, eu já escutei essa frase. É o primeiro perdedor. E é lógica. Então, aquele troféu que você ganhou, se você ganhou de primeiro lugar, ele tem que ter uma história. Exatamente. Hoje, antigamente tinha até o quinto colocado, não sei o que lá, e às vezes tinha lá 3, 4 carros. Tem uma história, mas na minha opinião, como todos têm. Então, assim, tipo assim, se que nem assim, eu tô habituado só a ganhar o primeiro, mas, porra...
Se eu ganhei um de terceiro, por que eu ganhei de terceiro? Tem uma história por trás daquele troféu. Não, mas aquilo também é um estímulo para você melhorar, né? Exatamente. Um e também para não passar em branco. É uma lembrança. Mas para isso você fala, precisamos ter carro no grid. Tem que ter no mínimo ali. Se o cara ganhou o terceiro lugar e só tinha 3 carros... mas é igual essa dinâmica das categorias por tempo, que eu acho que todo mundo tem a ganhar com as categorias por tempo. Eu até acho que talvez futuramente um campeonato brasileiro talvez vai cair para esse lado também. O que acontece? Antigamente, as categorias, assim, as pessoas que participavam, e ainda existe algumas no Brasil, vou dar um exemplo, a DTB. Os caras que andam na DTB... Enche grid, né? Enche. Nós temos limitação no speed de 32. Até o ano passado de 24, esse ano nós aumentamos para 32. Porque... o cálculo nós fazemos sempre assim, se você trata para 24, trata para 32, né, o tratamento de pista. Agora, se você aumentar talvez uma meia dúzia mais de carro, você já tem que fazer tratamento intermediário. Já tem um desgaste maior. E para o cara conseguir estar lá no grid, largando na frente, ele sempre tem que estar sendo melhor. Então, tipo, o último lugar não consegue chegar lá no speed e falar, não, eu vou andar por primeiro, hora que tratar a pista. Não existe isso lá, né? Então, hoje lá nós temos, assim, 14 categorias, nós temos lá 150 carros, na média de um pouco mais de 10 ou 10 carros por categoria, por grid. Certo. Então, aí você precisa ter, assim, uma categoria que você concorreu com vários para estar lá. Essa é até questão de chave, mata-mata. Eu tive um problema um dia com um amigo meu que tinha 8 carros no mata-mata, e nós temos 4 classificatórias. Certo. E tinha 8 carros só na categoria. Né? Então, o regulamento diz que é o seguinte: se tiver 8 carros, a chave é de 4. A chave sai de 8 se tiver 2 carros. Pelo menos você já tirou 2 concorrentes. Porque senão ela vira mais uma classificatória. Então não tem o porquê, né? Você tem 4 classificatórias. Então o cara teve 4 chances. Se você pegar aqueles 8 e colocar numa chave, você está dando uma chance a mais. Exatamente. Colocando todo mundo. Porra, eu acho que alguém tem que perder nesse meio do caminho. Pra que e lá é só 2. Pra que ter classificatória nesse caso, né? Tipo, se for pra encher o... Exatamente. Eu vou agora falar em classificatória, na Terra também nós tiramos o treino. Tudo vale. Porque daí você vai passando, né? Exatamente. A única coisa que nós fazemos, igual eu faço também no Speed lá pro NoPrep, eu tenho 9 categorias no NoPrep. No Prep com 130 carros também, eu tenho 9 categorias. Então, enquanto vai tendo a dinâmica de vistoria técnica, o pessoal anda misturado. Mas chegou 11 da manhã, eu já começo a chamar por categoria. Todas por tempo. Eu tenho 3, 4x4, que é tempo livre, tração dianteira, tração traseira. O restante todas por tempo de meio segundo. Então... Depois eu começo a chamar e chamo por categoria até chegar ao final do dia e fazer o mata-mata. E na Terra também eu falei, então, vamos fazer o seguinte, no sábado, como o pessoal tá chegando, não tem horário e tudo, né? Anda todo mundo misturado. Aí no domingo, abre a pista às 9 horas da manhã, já separado por categoria. E todo mundo vai andar igual, né? Todo mundo anda igual. Porque, e a questão, assim, na minha opinião... E por que você elimina o treino de uma classificatória, sei lá, alguma coisa assim? Porque eu já vi muita frustração da pessoa chegar e dar uma puxada, treinar e quebrar e não conseguir fazer mais nada. Entendeu? Então... Faz sentido. Então, não pode perder, porque, cara, como é um hobby hoje, tudo, uma série de coisa, às vezes você fica frustrado, né? Você foi lá e quebrou no boca, deu uma puxada, só 2, já quebrou o carro. Mas pelo menos você teve uma chance, né? 2, e não perdeu, não desperdiçou ela. Talvez quebra no sábado, dá tempo de arrumar, você já tem tempo para ir para o mata-mata e poder continuar dentro da prova, né? Sim. Então nós eliminamos o treino. Igual no Speed, nas provas, no Prep, nossa, não tem treino. Então, é bacana isso aí, porque fica mais dinâmico, na minha opinião. Fica mais dinâmico. O formato de andar e também o formato para quem às vezes está assistindo. Porque, você pega uma categoria por tempo, você enquadra o teu carro naquilo que ele vira. Então, o teu carro fica mais competitivo até. Porque, vamos supor assim, você pega lá, se fosse por categoria, vamos falar de terra, você pega lá uma Turbo C, uma Turbo B. Cara, tem Gol andando na terra virando 8.0. 8.1. Aí você pega lá um carro que se enquadra na categoria que tá virando 8.7, 8.6. Mas daí, se meu carro tá virando 8.7, 8.6,
é mais fácil andar na categoria por 8,5. tempo no 8,5. Ele vai ser competitivo no 8,5. E outra, fora que fica mais bonito pra quem tá assistindo, às vezes vai ver um Gol na 8,5 acelerando com Chevette, Sim. acelerando com Fusca, enfim. Fica mais bacana de você ver essa variedade também dentro das categorias. Assim, ó. Se perceber ali, eu coloquei super livre na dianteira e traseira, né? Certo. Na terra. Porque daí você mistura ali os tração dianteira todo tipo e tração traseira, mas pode andar Chevette com Opala e tudo. Mas no Speed nós temos por tempo. Nós temos super livre de 5 segundos e outra de 4,5. As categorias, uma das mais bonitas que tem no Speed. Porque tem uma variedade de carro. É igual nas listas hoje, né? Pô, é legal. Por que os caras vão? Os caras querem ver pega de carro diferente um do lado do outro. Pois é, igual 4x4, com tração traseira, com tração dianteira. Eu tiro sarro, eu sei que o Armagedon ou as listas em si, né? É uma briga de Hot Wheels, porque você vê cada projeto diferente um do outro, assim, umas coisas meio mirabolantes. Vamos falar lá do Josimar Dema. Pô, você pega um V8 4x4 com uns pneus gigantescos. Lá é um Hot Wheels, parece. Sim. Daí você pega ali do lado um Gol 4x4, tem uns dianteiros andando muito bem, você pega o Miliquina, entendeu? Carro Então, voa. tipo, porra, traseira, uns Opalão lá, o Blue Shark. Cara, é uma variedade, tipo, muito bacana, assim, de você. Por isso que eu acho que deve-se ao sucesso das listas essa variedade de carro, essa variedade de projeto, né? E o Armagedon hoje é Copa do Mundo dos carros de arrancada. No prep, com certeza. E você acha assim, Agno, que pela tua experiência, né, ao longo desses anos com a arrancada, seja por campeonato na cola, no prep, terra, o que você espera pro futuro? Onde você vê o futuro da arrancada? Até onde a arrancada pode chegar assim no Brasil? É assim, ó. Nós já tivemos vários momentos aqui no Brasil. Vamos falar de passado primeiro, que eu falei que, né, que às vezes não lembro de alguma coisa, mas, por exemplo, tinha uma época que em Curitiba nós já tivemos grid de top fuel aqui também, de 10, 12 top fuel. O dragster, né? Vamos falar top fuel por causa da categoria. Exatamente. Vamos falar mas tinha top fuel, né, de dragster. Né? Então, praticamente hoje você não vê mais um dragster andando. O Maurício Barba vai andar com a gente agora, que é um cara das antigas. É um ícone, né? É um ícone, como se uma referência, né, em dragster, né? Um apaixonado. Mas já tivemos vários outros. O Helder mesmo deve ter chassi na casa dele, o Arlindo, um monte de gente, outros carros aí. Vamos falar de dragster, quantos nomes fortes, pesados. O Takeda, o Alejandro. Mas esses carros sumiram, né? E hoje, assim, migraram para os ProModes, né? Que é o supra-sumo da arrancada no Brasil. E dentro disso aí, tem as categorias que é muito forte, que é a Turbo A Light, né? A DTB, né? Que são as categorias que nós temos lá um grid muito grande. Difícil baixar essas categorias, né? Principalmente essas 3 aí de 20 carros. Sim, porque é o feijão com arroz da arrancada, vamos falar assim, né? Não baixa. Mas eu não acredito que um dia nós vamos ter só a categoria de ProMode, sei lá, ou outro tipo de carro que eu acho que vai ter um crescimento dentro da Super Livre ainda, as categorias por tempo. Eu acho que dragster, né, não volta mais. Ou pelo menos não como era, né? Porque eu acho assim... volta o Toninho Leão, de vez em quando anda. Tem o carro também, né? O Maurício Barba. Mas vamos falar assim, com aquela magia que tinha arrancada, voltando... Assim, é que, na verdade, você não consegue transferir magia. Você não consegue transferir Curitiba pro Velopark ou pra... o que era, né? No que era. Esqueça. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Né? E principalmente pelo formato, a maioria desse pessoal das antigas, né, que anda com a gente ainda, e os remanescentes aí também da arrancada, uns conseguiram participar de algumas provas aqui em Curitiba e outros não participaram, mas acompanharam a história de fora. Sim. Como espectador, talvez. Como espectador, exatamente. Né? Como espectador, com entusiasmo da arrancada e tudo. Então,
Você não consegue transferir para outros lugares aí, né? Nem no Speed, não vamos conseguir transferir um dia Curitiba lá dentro do Speed. Pode ser que ela mude para outro formato, alguma coisa assim, mas aquela história você não volta mais. O que eu vejo, assim, o que era arrancada, né? Que nem eu falando assim, a questão da magia, assim, porra, cara, aquela arquibancada de fora a fora, lotada. Aquela variedade de super carros que tinha, os Dragster, né? Que tinha na época. O Escort, cara, era um carro icônico naquela época da arrancada. Então, assim, aquele grid lotado, cara, caminhão de bombeiro jogando água na galera cara, a gente não... Acho que isso aí já morreu, igual você falou. Isso aí já foi. E talvez quem ressuscitou um pouco a magia de uma forma diferente, eu acho que foi as listas com o Armagedon e tal. As provas no prep, assim, elas têm... Eu sinto que elas têm mais um calor, essas provas. Quando eu falo no prep, eu falo no geral, de lista, de Armagedon. Ela tem um calor, assim, um pouco parecido, depende da região. O Londrina é um lugar que dá muito público. Sim. O Cadu pode fazer corrida de carrinho de rolemã lá, que vai dar público. Ele conseguiu ainda criar essa cultura lá em Londrina, por exemplo, né? De ter as suas provas dele com bastante gente. Mas fora isso, é tipo igual o festival de Curitiba. Tinha gente que deixava de fazer a viagem dos sonhos com a família e tudo para estar no festival. Era uma programação de final do ano para isso. Não perco, né, o cara? Exatamente. Hoje não, a gente tem festival em vários lugares. Hoje ele está bem pulverizado, né? E não tem aquele Não tem a calor. mesma ênfase que tinha antigamente, né? Não tem. Mas, tipo assim, eu acho que o boom da arrancada no Brasil, depois que saíram os drags aí, hoje são os promodes, né? Sim. Os promodes. Sei lá, hoje ainda vai crescer bastante ainda nessa parte. Eu acho assim que a arrancada evoluiu muito em questão de tecnologia, né? Que nem a gente estava falando lá no começo, a gente deve-se muito isso também a Fulltech, entre outras marcas que estão no mercado aí, dessa parte de gerenciamento e os carros evoluíram muito, questão de mecânica baseado nisso também. Eu acho que nessa etapa nossa, em questão de mecânica, preparação, tudo, acho que mais de 50% dos carros vão ser blower. Ou muito mais. Se tivermos 12 carros no grid, acho que uns 8 blower. Imagine. Eu que conversei com o Roderjan um tempo atrás, falou, tá faltando no mercado. Tem carro dele esperando blower. Ô, louco. Por isso que não tá andando, pra você ter uma ideia. E eu vi cada vez mais chegando carro de fora também, né? Exatamente. Que tá vindo os carros de fora aí pra cá, lógico. São os caras de um tamanho, de uma dimensão dentro da arrancada vamos enorme. pegar um exemplo aí. Los Hermanos. Bom, vamos pensar, vamos voltar no tempo de novo. Naquela época, os moleques, que eu falo, que a gente também era, tava na terra. Começaram na terra, o Los Hermanos, Zé Louquinho, o próprio Helder, o Braia, lembra do Braia do Chevette? O Braia Zonta, terra também. Uma galera, muita gente aí, vai faltar nomes aqui. E onde chegaram, onde estão hoje. Agora nós temos mais 2 Promode aí, né? Que chegou acho que do Roderjan, mais um. Que daí o Márcio comprou o do Grandão, acho que o Cris vai andar, vice-versa, e o Márcio vai andar no que era do Jader, que era do Roderjan, pra você ter uma ideia. E aí, eles montaram agora mais um monstro pra lista lá, 4x4 agora, Caravana. Então, os caras não sossegam, né? Então, assim, tem vida longa ainda pra essa categoria, vai ter vida longa. É óbvio que eu acho que ainda no futuro, nós fazemos lá no Speed uma prova paralela que chama-se shootout. E geralmente nós pegamos categoria com tempos parecidos para andarem junto na mesma categoria. O sistema separa isso aí, né? E a gente, dentro das classificatórias, nós vamos fazendo mata-mata até fazer a final. Eu acho que no futuro ainda vai acontecer uma junção, não sei quando, né? Mas de Turbo A e Turbo A Light, por exemplo, são os tempos parecidos. Pois é. Com preparação diferente, com limitação na Light, uma série são praticamente os mesmos carros, se for ver, né? Muda pouca coisa. Que nem assim, tem muita gente que fala que a Turbo A Light, se eu não me engano, é como se fosse um Turbo B com pneu. Com um pneu diferenciado, entre aspas, assim, né? E... Enfim, tem muito para evoluir, né? Os carros. Bastante. E tem gente que começou... Mas assim, eu acho assim que o que tá complicando... Por isso que eu falo que acho que a evolução da arrancada são as categorias por tempo. Porque, porra, tem categoria que não tá dando grid mais, né, cara? Você pega a TO é difícil ter um grid muito... A TO até o ano passado, nós
não tínhamos ela. Aí, uma reunião lá com a galera, vamos ter 4 carros por esse ano. E andaram só uma prova os 4 carros, depois já não andaram mais. Então, quer dizer, então, teoricamente, a categoria que o ano que vem não entra mais, né, no nosso calendário para 2026. Né? Porque não é que nós não queremos lá. A categoria não evoluiu, não tem o que fazer. Aquilo que eu volto a falar lá atrás, a questão desse troféu. Tudo bem, que o pessoal gosta, né, vai em busca daquele tempo, mas é que daí foge daquela proposta nossa do Speed de ter um grid grande. Não tem jeito, né? Nós não queremos o piloto. Gostaria de ter 10 carros. Teoricamente, os Opalas, esse ano não tem STT no Speed. Isso é porque foi o ano passado, que nós fizemos um ajuste no regulamento técnico do STT para o Speed, para dar uma flexibilizada, porque eu lembro que nós tínhamos 28 Opalas, 30 Opalas aqui em Curitiba. Sim, era uma das categorias mais esperadas pelo público. Ninguém picou carro e desmontou onde estão esses carros, entendeu? Então nós flexibilizamos isso para tentar trazer as categorias. Porque, de carro que levanta público, eu desconheço outro carro a não ser Opala. E aspirado ainda. Aspirado ainda. Muito mais do que os turbos. Uhum. A galera aqui de Curitiba, naquela época, ficava esperando ver os Opala. A hora que chegava, não ficava sentado ninguém na arquibancada. Ele só sentava quando vinha os gols. Daí eu ia Turbo B lá 38... 80, 50, 60. Senta que você só vai ver gol. Você não se cansa, né? Pô, de ficar de pé com tanto carro que tinha no grid, né? Fizemos, acho que uma prova aqui com 85 carros, 85 DTB. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, às vezes tem prova pelo Brasil aí que não tem numa prova inteira, em todas as categorias, não dá 85 DTB. Né? Já aconteceu. Já acontece muito. Entendeu? Mas o que levantava o público na arquibancada era os Opala. E até hoje. Sim, onde você vai... Só que hoje não tem... Talvez não é uma categoria tão competitiva mais, assim, né? Porque não tem... Você fala com o Wilson, né? Da Julieta. Ele tem o dele lá, né? Tem o dele. Tu fala, Wilson, tinha que juntar esse pessoal, vamos mudar isso, aquilo. Vamos tentar isso, aquilo, mas não... Né? A TTB tá... a TTA tá forte, né? Eu acho que vai crescer mais um pouco ainda. Lá para nós, lá para esse ano que vem. Porque a TTA a gente dá risada, né? A gente zoa entre a gente lá, que depois que descobriram que dá para pôr turbina em Opala, complicou, né, um pouco também, né? Porque os carros... Não, e agora que os blocos billet não quebram os motores, né? Não quebra. É que estavam limitados e tava faltando peça no mercado, né? Pra esses carros. Agora aí o Roder já deu um jeito pra galera. E a gente sempre tem que pensar assim, ó. É que a prova só anda bem se os carros não quebrarem. Não é porque existe mágica, existe em termos. Né? A gente tem uma equipe boa de trabalho lá em todos os setores. Sim, mas quanto menos carro quebrar e menos carro bater, mais a prova desenvolve, né? Prova... Hoje mesmo, na hora que foi anunciado o grid de 150 carros lá, o Toninho Pazini hoje, que era nosso médico, é o diretor de prova, o Gaido Eduardo. Pô, Agno, dá pra fazer uma reunião, você, o Rafa, o Adriano hoje? Eu falei, impossível. Você quer marcar uma reunião hoje à noite? Eu queria a preocupação dele, né? Para a gente poder montar esse quebra-cabeça para fazer uma prova que todo mundo saia satisfeito. Exato. Então, esse trabalho a gente começa bem antes. Então, nós estamos aí há quase... hoje que dia que é? Dia 3, né? Quase 30 dias da prova. Então, nós estamos pensando, né, em tudo isso aí. Entra toda aquela discussão. Cronograma que eu que monto. Daí tem que ser pensado um cronograma que dá dinâmica lá da vistoria, né? Ordem de largada, questão de tratamento de pista, tudo isso é pensado chegar antes. Lá na véspera do evento tem que estar tudo alinhado. Não, tá tudo pronto antes, né? Não é na véspera. Então, daqui, semana que vem, a gente tem que estar com tudo isso aí pronto. Daí eu já tenho mais ou menos detalhado a quantidade de carros, daí eu vou no ajustes de... Ordem de largada tá difícil de mudar porque tá bem acertado. Mas de questão de tratamento de pista, lá com o Sabo, que ele faz pra gente. Né? A questão de vistoria com o Kleber, né? Porque o Kleber chefia a vistoria, mas ele vai dar a dinâmica lá para não acumular fila lá embaixo. Então, tem tudo isso aí. Então, eu vou passar a quantidade de carro. Até eu conversei com o Kleber lá em Mafra, que ele tava lá também. E em Balneário, na Top 10, ele tava lá também trabalhando lá com a FAWESC. O Kleber é um cara que eu já chamei pra vir aqui também. Ele ficou me dar um retorno, que ele é desgraça lá e não me falou mais nada. Mas, Agno, é isso aí. Agradeço a tua presença aí, cara, com toda a tua história na arrancada.
A gente sempre se cruzava nos eventos aí, mas eu sempre como piloto, né? E você como parte da organização, da cronometragem, enfim. Deixar aqui o meu agradecimento aí pela tua presença, pela tua história. Mandar também um abraço lá pra tua esposa, pra Iva, pro Juninho. O Juninho que sempre me aguenta lá. Ô, Juninho, puxa o relatório aí pra mim, pra ver como é que colocar. Aquele dia lá que você atropelou o Pinheirinho, ficou bem louco. Porra, você sabe que até hoje eu não contei quantas lâmpadas tem quebrado? Pois é, cara. Ele passou, tava um rascunho dele lá. Eu falei, Juninho, é que eu não comprei aquilo. Eu falei, vou mandar um dia conta pro Negro, eu vou cobrar ao vivo agora, tá fudido. Daí eu cheguei, eu falei, até postei a história. Eu falei, porra, o Wagner vai me cobrar o Pinheirinho hoje. Acho que foi em janeiro isso aí. Foi lá no hangar, cara. Eu tava viajando, tava de férias. Daí depois eu fui lá falar com o Juninho, né? Falei, pô, Juninho, foi mal aí, cara, e tal, não sei o quê. Quebrou uma ponta de eixo do carro, ainda tava com o soldante. Puxou pro lado, quando eu fui pisar no freio, mas encostou assim, ó. Tom! Eu vi o Pinheirinho fazendo assim, ó, pro lado. Põe. Cara, eu já tentei salvar Pinheirinho pelo vento lá em Brasília. Caiu eu, Pinheirinho, quebrei meu computador, tudo. Cara, é foda, acontece. E a coisa que acontece na pista, né, cara? Eu falei, o Juninho falou, não, cara, não esquenta, nós vamos tentar dar um jeito aí. Só que daí eu vou ter que passar pro Agro. Eu falei, não, pô, passar. Tem lá a relação de lâmpada lá. Mas como eu não fiz compra ainda, que eu tenho muito estoque, eu falei, quando eu for comprar... Já vai chegar o boletim lá. Porque se comprar uma lâmpada só, fudeu, né? Mas é isso aí. Galera, semana que vem a gente vai estar soltando esse episódio. O pessoal já vai mandar firme nas edições. Deixar o meu agradecimento mais uma vez ao Agno. Agradecer aí o nosso público. Cada vez aí estamos conseguindo atingir um número de inscritos, de visualizações. Agradecer também aos nossos parceiros lá de Prima e todo mundo aí que por fora das câmeras me dá uma força aí. Muito obrigado. Contamos com vocês aí pra gente crescer cada vez mais. Até mais.